Era uma vez um país tão grande, mas tão grande, que dentro dele cabiam 6 mundos diferentes. E esse país se chamava Brasil. E cada mundo desse tinha seu próprio clima, sua própria vegetação, seus próprios animais e seus próprios desafios. Hoje eu vou te levar aqui numa viagem para esses 6 mundos chamados de biomas brasileiros, tá? Então respira fundo aí, porque a viagem só começa. Lá no norte do Brasil existe um lugar com uma floresta tão grande mesmo, que parece nem tem fim. É um verde, mas tem aquele verde tão intenso que chega a cegar os nossos olhos. Esse lugar a gente chama de Amazônia, que é o maior bioma brasileiro. Lá é quente, tá mais quente que nem o ar-condicionado dá conta. Lá é úmido e chuvoso, que não precisa nem do índio fazer a dança da chuva, tá? E é quente o ano inteiro, chove e quente o ano inteiro. As árvores são tão altas, que é mais alta que o Jardel, tá? E elas formam aqueles verdadeiros andares de vegetação, como se a floresta tivesse assim, ó, um teto em cima do outro, porque aquele monte de folha parece que é um monte de teto. A gente não pode esquecer também que lá vive muitas onças, macacos, preguiças, aves coloridas, muitas cores mesmo, e milhões de espécies que ainda nem sequer foram estudadas, tá? E a gente tem que lembrar que a Amazônia é chamada de pulmão verde, porque ajuda a regular o clima, produz oxigênio e influencia na chuva em várias partes aqui do Brasil. Mas esse mundo mágico também sofre várias ameaças, por exemplo, desmatamento, queimadas, exploração ilegal, então nem tudo são flores. Agora vamos passar para o nosso próximo mundo? Descendo um pouco mais no mapa, chegamos ao Cerrado. À primeira vista, ninguém dá nada por ele é bem simples. Mas não se engane, olha, o Cerrado é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Por que eu falo isso? Porque é ali que nascem vários dos seus principais rios. E a vegetação é adaptada ao fogo e à seca. Olha que curioso. Como que ela é adaptada? Porque ela tem aquelas folhas, aquelas árvores bem tortas, casca bem grossa, raiz bem profunda. Isso ajuda bastante na seca. Quanto mais profunda a raiz, mais fácil de captar a água. E lá, o que vive lá? Vive o lobo-guará, lá vive o tamanduá-bandeira, lá vive o tatu-canastra. Você já conhece o tatu-canastra? Só que além de importante, mesmo sendo assim tão importante, o Cerrado é um dos biomas mais desmatados, principalmente por causa da expansão agrícola. Essa é a principal característica ruim dele, é desmatação por causa da expansão agrícola. E agora vamos passar para o nosso terceiro mundo. Agora imagina uma floresta que já cobriu quase todo o litoral brasileiro. Onde que é o litoral? Que é a parte da praia ali, que você vai na praia. E a gente chama essa floresta de Mata Atlântica, lá do Atlântico, não é verdade? Então, ela é muito úmida. Ela é cheia de árvores altas, ela tem bromélias, ela tem orquídeas, ela tem uma biodiversidade gigantesca nessa floresta. Só que a gente tem que lembrar, onde que o Brasil foi descoberto? Opa, no litoral, não é? E a floresta atlântica está na onde? A Mata Atlântica, no litoral. Então ali que começou o desmatamento no Brasil? Foi. Então foi aqui no Brasil que começou assim a desvastar. Por isso esse bioma foi o mais devastado ao longo da história brasileira. Hoje restam apenas ali alguns pequenos fragmentos. Mas a gente tem que lembrar que ali ainda abriga várias espécies raríssimas, como o mico-leão dourado. Tá? E essa Mata Atlântica é essencial para o Brasil na parte do clima, na parte da água e para a vida nas grandes cidades também. E agora está faltando mais um, né? Falei que são 6 mundos. Vamos para o quarto mundo? Lá no Nordeste existe um mundo que parece adormecido, mas só parece. Parece também aquele cenário de faroeste lá dos filmes antigos. Esse bioma é chamado de Caatinga.
Aqui, o que é muito quente, quente mesmo, já precisa de uns 10 ventiladores para dormir, ou uns 10 ar-condicionados junto, né? Porque é seco também, se for vir, traga muita água, porque ele tem um longo período de estiagem, ou seja, vai demorar a ter chuva aqui. As plantas perdem as folhas na seca para poder economizar água. Olha que característica bacana. A planta também é esperta, porque se ela tiver folha, vai gastar água, então vão perder nossas folhas aqui. E tem muitos espinhos para se proteger também. Mas quando a chuva chega, a coisa muda. A caratinga floresce rapidamente, mostrando que ela é um bioma de resistência e adaptação. Ela adapta a seca, perdendo as folhas, cheio de espinho para se proteger, para os animais não matar ela com os espinhos, certo? Mas chegando a chuva, vamos encher de folha rapidamente. É o único bioma exclusivamente brasileiro. Esse você pode falar, bater no peito, esse é nosso, não tem lugar nenhum igual a esse. E lá no extremo sul do Brasil, lá embaixo no mapa, encontramos o Pampa. Nada dessas florestas que a gente viu até agora, não tem floresta densa em lugar nenhum. O que vai dominar aqui mesmo são os campos, aqueles campos sim, mais naturais, as gramas, que a gente chama de gramíneas, os solos férteis, o relevo bem suave mesmo. Esse bioma é ideal para quem vai trabalhar com agropecuária. Ele abriga a espécie adaptada a espaço mais aberto. Mas mesmo parecendo simples, o Pampa também é extremamente rico em biodiversidade, tá? E eu posso falar que ele é super sensível à degradação do seu solo. E por fim chegamos no Pantanal, o menor bioma brasileiro. Porém, é o mais impressionante, quer ver? Ó, a terra aqui e a água vivem em constantes mudanças. Tem época do ano que dá muita enchente, só tem cheia e alaga tudo. Tem época do ano que é seca, acaba, some a água toda. E esse ciclo aqui, ó, cria o quê? Cria um ambiente único no mundo todo. Que essa seca, água, faz concentrar a maior concentração de espécies de animais no mundo todo num só lugar. Animais como jacaré, capivaras, onças, aves e vários tipos de espécies de peixes lá no Pantanal. O Pantanal vem sofrendo aqui com as queimadas, vem sofrendo com a mudança climática, mas, ó, é o menor, mas um dos mais impressionantes, que tem a maior quantidade de animais de todo o planeta. O Brasil não é só um, ele é 6 mundos em um só. Cada bioma tem sua beleza, sua importância e seu desafio. Proteger os biomas brasileiros é proteger a água, o clima, os animais e o nosso próprio futuro. E agora eu te pergunto, se você pudesse viver em um desses biomas, qual bioma você escolheria?